Olá, turma! Todos sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Ensinando Matemática, canal do professor Josmar Baixo. Perdão, vamos lá. Hoje eu estou aqui para falar sobre frações, tema que recorrentemente cai em questões de concurso, questões de Enem e no nosso cotidiano também, certo? Então vamos lá entender um pouco sobre esse conteúdo. Hoje é só a introdução, mas a gente já vai ver vários pontos para nas próximas aulas só tentar resolver exercício. Aí veja só como é que a gente vai fazer. Primeiro quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante isso, certo? Nos fortalece muito. Então vamos lá. Fração, certo? É uma estrutura desse tipo aqui. Você tem um número, uma barrinha sobre outro, tá ok? Essa barrinha aqui, ela indica uma divisão. Então eu tenho aqui A dividido por B, certo? E essas letras na matemática, eles recebem nomes, certo? Aqui, ó, esse cara de baixo nós chamamos de denominador, certo? Denominador. Esse cara de cima nós chamamos de numerador. É muito importante você saber os nomes para você se situar. E como eu disse, essa barrinha aqui ela indica uma divisão. Então sempre que você vir uma estrutura dessa forma aqui, você está falando de uma divisão. Aí tem algumas restrições, não é todo número que é fração não, certo? Para ser fração, temos que obedecer algumas regras. Ó. Esses números aqui, essas letras que estão representando números, no caso A e B, eles são números inteiros, ou seja, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Aí quem são os conjuntos dos números inteiros? Aqueles números ó, que vêm dos negativos, aí vem aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e continua para o infinito, certo? Só que tem outra restrição. Esse cara aqui de baixo, esse B, ele nunca pode ser zero, tá ok? Então, além de pertencer aos inteiros, eu tenho que botar aqui para vocês que esse número B, certo? Esse número B, essa letra B, que está representando vários números ali, ele tem que ser um número diferente de zero. Porque como isso aqui é uma divisão, vocês sabem que não existe uma divisão por zero. Então, esse cara aqui de baixo nunca pode ser o número zero. E a principal ideia de fração é o seguinte. Você vai ter uma parte inteira, que pode ser qualquer coisa, dependendo do problema a parte inteira ser uma quantidade de dinheiro, a parte inteira ser uma distância, a parte inteira ser uma figura geométrica, tá ok? A parte inteira pode ser o que for necessário no problema. Então a fração está dizendo que eu peguei uma parte inteira, dividi ela em partes iguais e estou usando uma determinada parte. O que é isso, professor? O que é que o senhor está dizendo? Calma, antes de eu chegar eu quero definir outra coisa para vocês. Deixa eu só fazer um exemplo geométrico aqui. Ó. Imagine aí essa figura aqui, certo? Sendo uma barra de chocolate. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Imagine que isso aqui é uma barra de chocolate. O meu problema disse que isso é uma barra de chocolate, eu dividi ela em 5 partes iguais. Ó. Vamos ver se eu consigo dividir em 5 partes iguais aqui. Que por mais que eu tenha esse programinha aqui, eu ainda consigo fazer feio. Mas vamos lá. O negócio aqui é vocês entenderem a ideia, que é o que mais importa. Então, imagine aí, ó, que isso aqui é uma barra de chocolate, certo? Aí eu digo que uma pessoa comeu duas partes aqui. Sim, lembrando que essas divisões aqui tem que ser iguais, certo? Essas divisões aqui, esse pedaço é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. 5 partes iguais, certo? Eu digo que uma pessoa comeu essa partezinha que está pintada aqui, do chocolate. Aí no meu problema eu disse, qual a fração que representa a quantidade de chocolate que a pessoa comeu? Então, eu peguei a minha barra de chocolate e dividi ela em 5 partes iguais. Então, essa uma unidade, que é a barra de chocolate toda tem uma unidade, eu dividi ela em 5 partes iguais. Então, vem para baixo. E a quantidade de partes que eu comi, que eu utilizei, depende do problema, do que for necessário, a gente coloca aqui em cima. Como eu quero essa parte aqui, quer dizer que a pessoa comeu 2 partes de 5. Ok? Numerador, a parte de cima, denominador, a parte de baixo. E é justamente essa a relação de numerador e denominador. O denominador, ele indica, lembrem-se disso, é o mais importante, ó, indica em quantas partes iguais foi dividido, certo? Aqui ficou apertado, mas é certo. Indica em quantas partes iguais foi dividido. Eu tenho uma barra de chocolate, dividi ela em 5 partes, veio para o denominador. E o numerador indica quantas partes
eu utilizei. Quantas partes eu utilizei. Isso em qualquer problema que envolva fração. Sempre que aparecer uma fração, o denominador indica quantas partes você dividiu e o numerador indica quantas partes você utilizou, certo? Lembrando que não é todo número que está nessa estrutura que é uma fração. Por exemplo aqui, ó. Imagine que tem uma questão que já caiu em concurso que diz o seguinte: qual das afirmativas abaixo... Não, tem assim. A expressão a seguir é uma fração? Aí tem isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 3. Aí você vai lá e diz que é correto, só porque está nessa estrutura, é um número dividido por outro. Não é. A definição, ó, esses caras têm que ser o quê? Números inteiros. E raiz quadrada de 2 não é um número inteiro. Não existe um número exato que dá raiz quadrada de 2. Por isso que a gente utiliza um aproximado. Esse número aqui ele não é inteiro, é um número irracional. Então esse cara aqui, ele não é uma fração. Da mesma forma, se aparecer um radical que a gente não sabe a resposta no denominador. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 7 dividido por raiz quadrada ou raiz cúbica de 5. Esse cara aqui não é uma fração, 7 dividido por raiz cúbica de 5. Porque a gente não sabe quanto vale essa raiz cúbica de 5, tá ok? Então esses dois exemplos não são fração. Mas tomem cuidado, por exemplo, se tiver assim, ó, raiz quadrada de 4 sobre 3. Já que o professor disse que quando aparece uma raiz não é fração, então eu vou dizer que não é. Aí tomem cuidado. Se a raiz tiver resposta, é uma fração. Quanto é que é a raiz quadrada de 4? 2. Aí você repete o 3 aqui, ó. Então, raiz quadrada de 4 sobre 3 é a mesma coisa que 2 sobre 3. Então, eu consegui representar esse cara como uma fração, onde o número de cima é o número inteiro e o de baixo também, certo? Então, esse cara aqui é uma fração. Só não vai ser fração quando a raiz não tiver resposta, certo? Tranquilo? Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui importante. A forma de ler, certo? Por exemplo aqui, ó, deixa eu abrir um parêntese aqui. Se eu tenho o seguinte, ó, aqui tenho esse, ó. Deixa eu ver aqui, 7 e aqui 8. Veja só, quando os denominadores forem menor que 10, você pode ler assim, ó, 1 sobre 2, 3 sobre 5, certo? Ou então você pode ler a ordem, certo? Ó, 3 quintos. Se eu tivesse assim, ó, se eu tivesse assim, ó, 2 quartos. Se eu tivesse assim, ó, 7 oitavos, você pode ler a ordem. Já quando for o número 2 e o número 3 no denominador, existe uma forma um pouco diferente da gente ler. 1 sobre 2 está correto, 1 sobre 3 está correto também. Mas aqui, ó, a gente pode ler assim, quando for 2 é 1 meio, certo? Essa palavra meio representa a metade, então quando eu estiver falando 1 meio, eu estou falando a metade de qualquer coisa. E essa outra aqui, a gente pode ler da seguinte forma, 1 terço, ok? Então, 1 meio, 1 terço. Então, menor que 10, você pode ler a ordem, ou então você... E aí, quando for o 2 e o 3 no denominador, você pode ler dessa forma diferente. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 3 sobre 5, 2 sobre 4, 7 sobre 8. Ou então, 3 quintos, 2 quartos, 7 oitavos. E quando for o 2 e o 3 no denominador, você pode ler assim, 1 meio e 1 terço. Já quando for um múltiplo de 10, certo? 7 sobre 10, está correto. Você pode ler assim também, 7 décimos, certo? Quando for um múltiplo de 10 aqui, ó, 8 sobre 100. Ou então, 8 centésimos. O próximo aqui, ó, 9 sobre 1000. Ou então, 9 milésimos, beleza? Já quando for maior ou igual a 11, a gente acrescenta uma palavrinha no final. Que palavra é essa? A palavra avos, certo? A palavra avos, tá ok? Ó, 8, 12 avos, certo? Se eu tivesse assim, ó, 13, 24 avos. 2, 32 avos. E assim por diante, tá ok? É assim que a gente lê. Tranquilo essa introdução aqui? Acredito que sim. Veja só. Nós temos aqui um exemplozinho bem tranquilo. Ó. Vai vir uma questão que pede para você determinar a fração que corresponde à parte pintada. Então você vai ter que olhar. Vou olhar. Eu tenho uma unidade, que é o círculo todo. Ele foi dividido em quantas partes? Aí você vai ver. Vou só fazer uma seta mais bonita aqui, né? Foi dividido em quantas partes, ó? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu problema foi dividido em 8 partes. 8 é o denominador.
Eu quero saber a quantidade pintada. Então, são quantas partes pintadas? Tem uma aqui, tem outra aqui. Então, a quantidade que eu utilizei no meu problema é 2. Então, a fração que representa isso aqui é 2/8. Esse exemplo aqui, ó. Quanto dividido em quantas partes iguais? Só contar. Eu tenho uma unidade, que é o círculo, certo? Que foi dividido em partes iguais. Eu só posso representar com fração se for dividido em partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, dividiu em 8 partes iguais, certo? Quantas eu utilizei? Utilizei essa parte, essa parte e essa parte. Então, aqui é 3/8, ok? Da mesma forma, se fosse um quadrado. Por exemplo, aqui, deixa eu tentar desenhar um quadrado aqui para vocês. Vou tentar fazer maior aqui. Pronto. Não importa a área, certo? Vamos só analisar o quadrado. Aí eu vou e divido ele aqui em 4 partes iguais. Suponha que essas partes estão iguais, certo? Aí eu pinto aqui, ó, essa parte. E pergunto a vocês, qual é a fração que representa a parte pintada? Nesse caso aqui, ó, foi dividido em 4 partes iguais e eu utilizei uma, tá ok? Aí, se eu pintasse outra parte, pintasse, por exemplo, essa parte aqui, certo? Quantas partes eu utilizei? Eu pintei 2, né? Então, aqui, ó, seria 1/4 também. Então, perceba que eu pintei 2 vezes 1/4. 2 vezes 1/4 é 2/4, ok? Então, eu peguei 2 partes de 4. Tranquilo? Acredito que sim, né? Da mesma forma, ocorre com qualquer figura, desde que essa figura seja dividida em partes iguais. Deixa eu tentar desenhar uma outra figura aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir deixar em partes iguais. Mas vamos tentar. Pronto. Imagine que isso aí é um hexágono perfeito, certo? Que ele não está perfeito. E eu dividi ele aqui, ó, traçando as diagonais, em 6 triângulos iguais. Vocês estão vendo que não é igual, mas suponha que são iguais aí, certo? Aí eu pintei aqui, ó, a metade aqui. Pergunto a vocês, qual é a fração que representa a parte pintada? Suponho que está bem pintado também. Então, eu dividi em quantas partes? Eu dividi em 6 partes, das quais eu utilizei quantas? Das quais eu utilizei 3, tá ok? É exatamente a metade. Show de bola? Acredito que sim. Então, essa é uma ideia geométrica de como a gente representar as frações. Só que nos problemas, vem questões que vêm com isso aí, mas nos problemas não vai ser um quadrado, não vai ser um hexágono, vai ser um número, vai ser uma distância, vai ser mais ou menos isso aí. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. O próximo tópico. Um dos tópicos mais importantes quando a gente trata de frações, que são as frações equivalentes, que é de onde a gente consegue resolver os nossos problemas. Para falar de frações equivalentes, primeiro eu vou falar desse tópico aqui, ó. Simplificação. O que é uma simplificação? É o seguinte, ó. Imagine que eu tenho a seguinte fração, 8/10, ou então 8 décimos. Simplificar, o próprio nome já diz. Quando eu quero simplificar uma fração, eu quero deixar ela mais fácil. E na matemática é mais fácil você trabalhar com números menores. Então, simplificar uma fração, eu estou reduzindo os números, eu estou diminuindo os números, certo? Nesse caso aqui. Por exemplo, quando eu quero simplificar essa fração, eu tenho que encontrar um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. E esse número tem que ser diferente de 1. O mais óbvio aqui é o número 2, ó, porque 8 e 10 são pares, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, o número 8, certo? E dividir por 2, eu vou encontrar 4. Se eu pegar o 10 e dividir por 2, eu vou encontrar 5. Então, eu acabei de simplificar a fração 8 décimos para 4 quintos. É mais fácil fazer uma conta com 4 e, teoricamente, com 5, porque são números menores, certo? E essas frações aqui, quando isso ocorre, quando eu faço essa simplificação, elas recebem o nome de frações equivalentes. Essas duas frações são equivalentes. Professor, agora me diga o que é fração equivalente. Fração equivalente é bem simples. Fração equivalente são duas ou mais frações com numeradores e denominadores diferentes entre si que têm a mesma resposta. Se você pegar 8 e dividir para 10, dá o mesmo resultado que você pegar 4 e dividir para 5. Ó, 8 dividido para 10 dá 0,8. Se você pegar 4 e dividir para 5, também vai dar 0,8. Então, essas duas frações são frações equivalentes. E chega-se ainda, vamos definir outra coisa aqui, ó.
Se você pensar aqui, ó, no número que divide o 4 e o 5 diferente de 1, você não vai achar, certo? Não existe esse número diferente de 1. Quando isso acontecer, turma, nós dizemos que essa fração ela é uma fração irredutível. Irredutível. É a fração mais simplificada que a gente pode ter no problema. Tá ok? Tranquilo? Dessa forma, sabendo que você pode simplificar dividindo, você pode fazer o caminho contrário. Você pode ter uma fração com numerador e denominador mais simples possível e achar frações equivalentes. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma fração, ó, 3 quartos, tá ok? E peço para você achar uma fração equivalente a essa fração aqui, você vai pegar esta fração, numerador e denominador, e multiplicar por um número inteiro, tá ok? Eu vou pegar essa fração aqui, ó, e vou multiplicar por 2, por exemplo. Eu vou multiplicar por 2 aqui e vou multiplicar por 2 aqui. Quando eu faço isso, eu vou achar que fração, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 6 oitavos e 3 quartos são frações equivalentes. Frações diferentes que dão o mesmo resultado. Professor, só existe essa fração equivalente? Existem infinitas, porque você vai multiplicar pelos números inteiros. Vamos multiplicar por um número negativo aqui? Vou pegar essa fração aqui e vou multiplicar ela, ó, por menos 3, certo? Ó, fazer vezes menos 3. Aqui, ó, agora lembrando, tem que ser o mesmo número. Vou multiplicar por menos 3. Ó, 3 vezes menos 3, 3 vezes menos 3, isso aqui dá menos 9. 4 vezes menos 3, isso aqui dá menos 12. Se você fizer no seu caderno aí, menos 9 dividido para menos 12 dá o mesmo resultado do que 3 dividido para 4, 0,75, tá ok? E assim por diante, as frações equivalentes são infinitas, tá ok? Quando você começa a achar frações equivalentes, elas são infinitas. Porque a gente está multiplicando pelos números naturais. Então, essa é a ideia que a gente mais utiliza para resolver os nossos problemas. Um exemplinho aqui bem tranquilo. Ó. Eu tenho a seguinte fração, a seguinte igualdade. 5 quartos igual a 15. E eu peço para você descobrir esse denominador sabendo que essas frações são equivalentes. Então, você vai ter que raciocinar, tem que pensar. Se são frações equivalentes, existe um número que, quando eu multiplicar essa fração, dá esta fração aqui. Só que eu não conheço o denominador, mas eu conheço o numerador. Ó, do 5, para eu transformar em 15, houve uma multiplicação, porque o 5 aumentou, certo? Se fosse o contrário, seria divisão. Então, qual foi o número que eu utilizei? Fica claro e óbvio que foi o número 3. Então, 3 vezes 5, 15. Se eu multipliquei por 3 em cima, o que é que eu tenho que fazer embaixo? Multiplicar por 3 também. Então, 3 vezes 4, eu vou encontrar 12. Então, quer dizer que o denominador dessa fração aqui é 12. Se você fizer 5 dividido para 4, dá o mesmo resultado que 15 dividido para 2. Tá ok? Uma outra ideia aqui também. Ó. Eu tenho assim, ó, 1 meio. Vou achar as frações equivalentes, certo? Vou pegar essa fração aqui e vou multiplicar ela por 4. Então, vou achar uma fração equivalente aqui. Ó. 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Então, 4 oitavos é equivalente a 1 sobre 2. Tranquilo, dá o mesmo resultado. Aí eu pego aqui, ó, essa fração, 4 oitavos e multiplico por 2. Quando eu faço isso, eu vou achar que fração? Eu vou achar a fração, ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. O que foi que eu fiz? Ó? Eu multipliquei primeiro por 4 e depois por 2. Multipliquei primeiro por 4 e depois por 2. Se eu não quiser fazer isso, eu posso encontrar essa fração direto. Eu não multipliquei por 4 e depois por 2? Quanto é que é 4 vezes 2? 4 vezes 2 é 8. Então, se eu quisesse achar direto ali, sem encontrar essa fração aqui, do meio, posso fazer direto. Ó. 8 vezes 1 e 8 vezes 2. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Tranquilo? Assim a gente encontra a simplificação de frações, certo? Sempre é interessante simplificar. E a gente também encontra dessa forma frações equivalentes, certo? Bom, turma, como a gente viu ali em cima a simplificação de frações, a gente utiliza aquela simplificação de frações para a gente inicialmente aprender a comparar frações, tá ok? Para comparar frações, eu tenho que fixar 3 pontos importantes, tá ok? Eu só posso comparar frações quando elas tiverem numeradores iguais, é um caso, certo?
numerador igual, ou então quando elas tiverem denominador igual, ou então fazendo a divisão. No caso aqui, dividindo, né? Dividindo. Veja só, eu só posso comparar frações quando eu tiver esses três casos aqui. Vamos a alguns exemplos aqui interessantes. Eu tenho uma fração. Deixa eu ver uma fração aqui interessante para a gente. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma fração, 4 terços. E eu tenho uma fração 4 meios. Eu pergunto a vocês, quem é maior? É 4 terços ou 4 meios? Esse caso aqui é fácil ver pelo seguinte ponto. Porque essas frações têm um numerador igual. É só você pensar no dinheiro. Eu tenho 4 dividido para 2, dá um número, certo? Se eu dividir 4 para 3, esse número vai ser maior ou vai ser menor? Vai ser menor, porque eu estou dividindo para mais gente. Quer dizer que cada pessoa vai receber uma quantidade menor. Então, 3 quartos é menor do que 4 sobre 2. Eu só consegui perceber isso porque essas frações têm numeradores iguais. Quando tem numeradores iguais, é muito tranquilo de você perceber. Se você está com dúvida ainda, vamos fazer um exemplo com numeradores iguais. Eu tenho 1, bem tranquilo aqui. Eu tenho 1 dividido para 5. E vou aumentar o meu denominador aqui, 1 dividido para 10. Eu pergunto a vocês, se você tem R$1 e divide para 5 pessoas, vai dar uma quantidade, certo? Se você tem R$1 e divide para 10 pessoas, vai dar outra quantidade. Essa outra quantidade, ela é maior ou menor do que quando eu dividi 1 para 5? É óbvio que essa quantidade aqui, ela é menor. Então, 1/5 é maior do que 1 sobre 10. Então, com numeradores iguais, fica bem tranquilo. Na mesma mão, quando a gente tiver frações com denominadores iguais, também vai ser tranquila essa comparação. Veja só. Eu tenho aqui o 7 dividido para 2. E eu tenho aqui, 11 dividido para 3. Certo? Para 3 não, perdão, para 2. 11 dividido para 2. Dá números quebrados aqui, mas não tem problema, é só a gente analisar. Eu tenho 7 dividido para 2. Vai dar um número. Se eu pegar uma quantidade maior, que é 11, é maior que 7, e dividir para 2, cada um vai receber uma quantidade maior ou menor do que a anterior? É óbvio que é maior. Então, se os denominadores forem iguais, quanto maior o numerador, maior a resposta. O que é inversamente contrário aqui, né? Se os numeradores são iguais, quanto maior o denominador, menor a resposta, porque eu estou dividindo para mais gente. Mas aqui eu estou aumentando a quantidade dividindo para a mesma quantidade de pessoas. Então vai manter essa proporção aí. Então aqui, se eu tenho 7 dividido para 2, dá um número que é menor do que quando eu tenho 11 dividido para 2. Então 7 sobre 2, ele é menor do que 11 sobre 2. Vamos fazer mais um exemplo aqui para fixar? Se eu tenho assim, 13 dividido para 8, e eu tenho aqui 9 dividido para 8, 9 oitavos. Pergunto a vocês, quem é a fração maior dessas duas? É 13 sobre 8 ou 9 sobre 8? Fica claro e óbvio que é 13 sobre 8, porque eu estou dividindo uma quantidade maior para a mesma quantidade de pessoas. Se eu tenho uma barra de chocolate medindo 9 metros, divido ela em 8 pedaços, cada pedacinho desse vai ser menor do que quando eu tiver uma barra de chocolate medindo 13 metros e dividir para 8 pessoas, mesma quantidade. Então, esse número aqui, ele é maior do que 8 nonos, tá ok? Do que 9 oitavos. Agora, vamos para onde que está o problema, que é o casinho mais complicado, certo? Mas vamos com calma. Imagine aí, que eu tenho 1 sobre 2. Eu vou pegar frações que a gente sabe a resposta, mas é o mesmo pensamento, certo? Eu tenho 1 sobre 2 e 4 sobre 3. Aí nesse caso aqui, tem duas formas de você fazer apenas. Não tem numeradores iguais e não tem denominadores iguais. Uma possibilidade é você dividir, certo? Uma possibilidade é você dividir. 1 dividido para 2 e 4 dividido para 3. Se você fizer a divisão, você vai encontrar e vai saber quem é maior e quem é menor. Só que fazer essa divisão numa prova demora muito. O que é que você vai fazer?
você vai utilizar o processo de achar frações equivalentes, tá ok? Primeira coisa que você vai perceber é isso aí. Não tem numerador e denominador igual, não quero dividir. Vou achar frações equivalentes. Como é que eu vou fazer? Você vai ter que olhar o seguinte, ó. Os numeradores, nesse caso aqui, não são múltiplos. Então, você vai pegar esta fração e multiplicar pelo denominador da outra. Então, você vai fazer 1 vezes 3 e 3 vezes 2. Você vai achar uma fração equivalente. Ó. 3 vezes 1, deixa eu botar de preto aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Aí você vai pegar agora a mesma ideia, vai pegar esta fração e vai multiplicar pelo denominador da outra. Vai fazer 4 vezes 2 e 3 vezes 2, certo? E 3 vezes 2. Então vamos lá. Aí você vai achar uma fração equivalente, né? Ó, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. O que é que você ganhou aqui? Você ganhou frações com denominadores iguais. Frações com denominadores iguais a gente sabe trabalhar, né? Quero saber agora, quem é maior? 3 sextos ou 6 oitavos? Ou 8 sextos? Quem é maior aqui é 8 sextos, tá ok? 8 sextos, porque o numerador aqui, ó, é maior do que esse e os denominadores são iguais. Então, posso afirmar que nesse caso aqui, essa fração 4 sobre 3 é maior que 1 sobre 2, por causa da comparação com as frações equivalentes. Então, denominadores que não são múltiplos, a gente resolve dessa forma. Pode fazer da mesma forma com denominadores que são múltiplos. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, 2 terços e eu quero comparar aqui com 1 sexto, saber se é maior ou menor. Perceba que 6 é múltiplo de 3. Existe um número que dá para multiplicar por 3, que dá 6. Quando isso acontecer, fica mais fácil, turma, quando você tiver múltiplos, porque você não precisa multiplicar as duas frações. Você só vai multiplicar uma fração. Eu vou pegar essa, que é a de menor denominador, e vou multiplicar por quem? Qual é o número que eu vou multiplicar por 3 que vai dar 6? A gente sabe que é o 2. Então, eu vou pegar essa fração todinha e vou multiplicar por 2. Lembrando, não é 2 porque o numerador aqui é 2 não, viu? É 2 porque 3 vezes 6 dá 2. 3 vezes 2 dá 6, beleza? Então, quando eu faço isso, eu vou achar a seguinte fração equivalente. Ó. Equivalente. Vamos lá. Vou só mudar a caneta aqui. Ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Aí não precisa fazer com essa. Ó. 1 sobre 6, porque os denominadores são iguais. E agora, quem é maior? Eu tenho 6 dividido para 4, que vai dar um número. Eu tenho 1 dividido para 6, que vai dar um número que nesse caso é menor. Então, eu posso afirmar que 6 sobre 4 é maior que 1 sobre 6. Se 6 sobre 4 é maior que 1 sobre 6, as suas frações equivalentes também são, que é onde está o nosso problema aqui. Ó. Então, 2 sobre 3 é maior que 1 sobre 6. Tranquilo essa ideia de comparação de frações? Agora, meu querido, é só praticar quando cair uma questão. Show de bola? Já comparei lá em cima. Vamos aqui para números mistos. Veja só. Número misto é uma forma de escrever frações quando eu tenho uma parte inteira somada com um número fracionário. Quando eu tenho algo desse tipo assim, ó, eu tenho um número inteiro e aqui eu tenho uma fração, b sobre c. Aí, A, B e C são números inteiros, certo? Só que tem uma regra. O C tem que ser diferente de zero, porque B sobre C é uma fração, tá ok? Aí lembra lá, esse cara aqui, que eu disse a vocês, é a parte inteira, certo? E esse cara aqui, B sobre C, vai ser sempre uma fração. Vai ser sempre uma fração. Deixa aqui não, fração feia. Vai ser sempre uma fração. Show de bola? Aí veja só, um exemplo aqui, ó. Eu tenho 5 meios. Ele vai vir sempre representado assim, turma. 5 meios, certo? Vai ser o 5 e a fração você reduz e escreve do tamanho do número aqui. 5 meios, pessoal, que eu esqueci de falar lá em cima, é uma representação de uma fração do tipo imprópria. O que é uma fração do tipo imprópria? Por exemplo, eu tenho uma fração A sobre B. Ela é própria quando o numerador é menor que o denominador.
Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 1 sobre 2, 7 sobre 9, qualquer exemplo aqui, 10 sobre 121 e assim por diante. E ela é do tipo imprópria quando eu tenho a mesma fração, A sobre B, onde o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 4 sobre 3, 10 sobre 3 não, vou botar aqui, 10 sobre 6, 7 sobre 2 e assim por diante. O numerador é sempre maior que o denominador. Quando isso acontecer, tiver esse tipo de fração imprópria, nós podemos escrever essa fração como um número misto, certo? Aqui o número 5 sobre 5 meios é um número misto, é um resultado de uma fração imprópria. Como é que nós vamos determinar essa fração imprópria? Primeira coisa que você tem que saber, que 5 meios é uma adição, é 5 mais 1 meio. Eu tenho 5 partes inteiras e estou somando uma parte fracionária, que é 1 meio, certo? Como é que a gente vai fazer essa adição? Eu não ensinei ainda a vocês, mas é bem tranquilo. Você vai sempre fazer assim, ó. Só seguir as setas. Primeiro passo, você repete o denominador, certo? Ó. Repete o denominador 2 e você faz assim, ó. O denominador, você sempre multiplica ele aqui subindo, ó. 2 vezes 5, 10. Então aqui fica 10. E você faz a soma aqui, ó. 10 mais 1. Quanto é que é 10 mais 1? 10 mais 1 é 11. Então, a fração imprópria que resultou no número misto 5 sobre 2 é 11. 5 sobre 2 não, 5 meios é 11 sobre 2. Tranquilo? Um outro exemplo aqui, ó. Bem tranquilo. 7, 2 terços. Isso aqui é um número misto, certo? Isso aqui é um número misto. Um número misto é uma adição da parte inteira com uma parte fracionária. Aí eu quero saber qual foi a fração imprópria que gerou esse número misto. Você pega aqui, ó, denominador, multiplica aqui e vai e soma aqui, ó, certo? Ó, 3 vezes 7, 21. 21 mais 2 no numerador dá 23. 23 e o denominador você repete. 23 sobre 7. Ok? Bem tranquilo esse processo. Sempre que você tiver uma parte inteira somada com uma fração, você pode utilizar isso aí. Aí vamos fazer agora o caminho contrário. Eu tenho uma fração imprópria, certo? E quero escrever ela como um número misto. Por exemplo, eu tenho aqui 12 dividido por 5. Quero escrever esse cara como um número misto. Aí não tem para onde correr, turma. Você tem que fazer a divisão. 12 dividido por 5. Tá ok? Vamos lá. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 para 2 falta... 10 para 12 falta 2. Daqui a gente já vai conseguir escrever o nosso número misto. Ó. Nosso número misto vai ser o seguinte. A parte inteira vai sempre estar aqui no quociente. Ó. Então a parte inteira é o 2. Certo? O resto vai ser o numerador da minha fração. Que no caso vai ser aqui 2. E o divisor vai ser o numerador 2 e o divisor vai ser o denominador. Então, 12 quintos é uma fração imprópria, que escrita como um número misto é 2 quintos. Tá ok? 2 quintos. Tranquilo? É só aplicar agora nas questões que aparecer pela frente aí. Vamos embora. Feito tudo isso aí que a gente viu na aula de hoje, o objetivo é a gente chegar nas operações, certo? Acho que o mais difícil é esse aqui, ó, adição e subtração. Então vamos lá. Existem dois casos de adição e subtração de frações. Quando elas têm denominadores iguais e quando elas têm denominadores diferentes. Aqui é que o bicho pega. Vamos lá. Denominadores iguais. Não tem nenhuma dificuldade. Ó. Eu tenho 1 sobre 2 mais 3. Deixa eu botar outro número aqui. Mais 4. 4 sobre 2. Vamos nesse exemplo aqui. Ó. Primeira coisa que você vai perceber. Denominadores iguais.
Quando a gente tem denominadores iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 4, 5. Então, o resultado de 1 meio mais 4 meios, isso aqui dá 5 meios. Mesma forma na subtração. Eu tenho 8 terços menos 7 terços. Denominadores iguais. Repete o denominador e faz a conta. 8 menos 7, 1. O resultado aqui disso é 1 terço. Se eu tenho assim, ó, 11 17 avos mais 20 17 avos menos 3 17 avos. Não tem dificuldade. Denominador igual, repete o denominador e faz as contas. Ó. 11 mais 20, 31. 31 menos 3, isso aqui dá 28. Ok? 28. No caso aqui, 28 17 avos. Mais um exemplinho aqui, bem tranquilo, né? Eu tenho 2 quintos mais 11 quintos mais aqui 3 quintos. Quanto é que dá isso? É só fazer, denominadores iguais. Repete o denominador e soma. 2 mais 11, 13. 13 mais... deixa eu botar um 2 aqui para mostrar um exemplo para vocês. Ó. 2 mais 11, 13. 13 mais 2, 15. Fica 15 sobre 15. 15 sobre 5. E quando acontece isso aqui, dá para dividir. Ó. 15 dividido para 5 dá 3. Então, o resultado dessa adição de fração é um número inteiro, tá ok? Então, quando der para dividir, a gente divide. Tranquilo? Vamos para o caso problemático, que é onde o pessoal tem mais dificuldade, que é quando os denominadores são diferentes. Denominador diferente, a gente vai utilizar as estratégias que a gente viu anteriormente, certo? Eu não gosto de fazer MMC, mas eu vou ver com vocês aqui, ó. Por exemplo, eu tenho a fração 1 meio mais 1 sexto. São denominadores iguais? Não são. Então, a gente tem um problema. Quando a gente não tem denominadores iguais, nós temos que transformar esses denominadores em essas frações com denominadores iguais. Aí existem vários métodos de você fazer. Tem gente que faz o método da borboleta, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu prefiro esse método aqui. É só você perceber. Você vai ter dois casos. Quando eles são múltiplos e quando eles não são múltiplos. Mas os dois casos dá para fazer da mesma forma. Por exemplo aqui, ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 6. O 6 e o 2 são múltiplos. O 6 dá para dividir por 2. Então quer dizer que existe um número que se eu pegar esse 2, multiplicar ele, dá 6. Que número é esse? 3. Então eu vou pegar a fração que é menor denominador aqui e vou multiplicar por 3. Multiplica por 3 em cima e por 3 embaixo. O que é que eu vou achar? Uma fração equivalente. Ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 1 sobre 6. O que é que eu ganho aqui? Ó? Duas frações com denominadores iguais. Frações com denominadores iguais a gente acabou de ver. O que é que a gente faz? Repete o denominador e soma. 3 mais 1, 4. Ok? Então, o resultado dessa fração aqui dá 4 sextos. E 4 sextos, meus queridos, provavelmente não iria vir numa resposta de uma prova. Teria que simplificar. Um número que divide o 4 e o 6 ao mesmo tempo é o 2. Então, vou dividir aqui por 2. Ó. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, denominadores múltiplos a gente faz dessa forma, tá ok? E quando não for múltiplo, professor, deixa eu só fazer mais um exemplo com múltiplo aqui, ó. Você tem assim, ó, 2 quintos menos 1 décimo. 2 quintos menos 1 décimo. Perceba que 5 e 10 são múltiplos. Então, dá para você pegar essa fração aqui e multiplicar por um número cujo denominador dá 10. Todo mundo sabe que é 2, né? 2 vezes 5 dá 10. Então, se eu multiplico por 2 embaixo, o que é que eu tenho que fazer em cima? Multiplicar por 2 também. Então, vou fazer aqui, ó. Vou achar uma fração equivalente. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Aí, vou repetir essa outra aqui, ó. 1 sobre 10. Ó, denominadores iguais. A gente sempre trabalha para achar denominadores iguais. O que é que a gente faz? Repete o denominador. Aí faz em cima, igual a gente fez no slide anterior. 4 menos 1, 3. Então, a gente chega que 2 quintos menos 1 décimo dá 3 décimos. Aqui, ó, não tem como simplificar. Você deixa dessa forma, ok? Agora, vamos
para o exemplo aqui com frações e denominadores que não são múltiplos. Deixa eu ver se tem outro slide aqui. Tem não. Vamos fazer aqui, ó. Ó, nesse espaço aqui dá. É o mais trabalhoso, mas dá tranquilamente. Veja só. Se eu tenho, vou fazer com frações pequenas, certo? Ó, 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Vou fazer esse exemplo e você vai multiplicar aí. Ó, 2 e 3 não são múltiplos. O processo é o mesmo do anterior. Só que quando é múltiplo, a gente faz uma multiplicação, que nesse caso aqui, ó, eu multipliquei por 1, porque eu sei que é múltiplo, que não precisava mexer com essa fração, eu multipliquei por 1. Aqui, ó, o que é que você vai fazer? Percebi que não tem múltiplo. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma fração e multiplicar pelo denominador da outra. Sempre, 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 sempre. Pega uma fração e multiplica pelo denominador da outra. Ó, 1 meio, vou multiplicar por quem? Vou multiplicar por 3. Então vai ser 1 vezes 3 e 2 vezes 3. Aí eu vou pegar essa outra fração aqui, 1 terço, e vou multiplicar por quem? Pelo denominador da outra, que é quem? O 2. Ó, vai ser 1 vezes 2 e 3 vezes 2. O que é que eu vou achar aqui? Frações equivalentes, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Eu achei duas frações equivalentes, ó. 1 meio é equivalente a 3 sextos e 1 terço é equivalente a 2 sextos. Só que elas são frações de denominadores o quê? Denominadores equivalentes. Repete o denominador e soma. 3 mais 2, 5. Pronto, acabou-se o bicho. Todo mundo tem dificuldade nisso aqui. Faz isso aqui, meu querido, na hora da prova você vai embora. Melhor do que se fazer MMC, multiplica, divide e dá mais um trabalhinho, certo? Então vamos mais um exemplinho aqui, ó. Tenho 2 quartos menos 3 sétimos, certo? Vai dar mais trabalhinho porque eu aumentei os números aqui, mas é bem tranquilo, ó. Pega a fração aqui e multiplica pelo denominador da outra, ó. 2 vezes 7, 4 vezes 7. Achou uma fração equivalente, ó. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 7, 28. Menos, pega essa fração aqui e multiplica pelo denominador da outra, ó, que é 4. Então vai ser 3 vezes 4 e 7 vezes 4. Então veja só como é que fica, ó. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 4, 28. O que foi que eu ganhei aqui, ó? Frações com denominadores iguais. Vou fazer aqui embaixo, turma, ó. Repete o denominador e faz a conta com os numeradores, ó. 14 menos 12 dá 2. Dificilmente vai vir na sua prova 2/28, porque dá para simplificar por 2. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Ó. 2 dividido por 2 dá 1. 28 dividido por 2, isso aqui dá 14. Então, resultado de 2 quartos menos 3 sétimos, isso aqui dá 14 avos. Tranquilo? Pronto, foi o 8º ano todinho a gente viu aqui agora, certo? Vamos para o próximo, que é o mais fácil, certo? Vou deixar aqui por último porque é o mais fácil de verdade. Multiplicação e divisão de fração. Ó, vou dividir aqui minha tela. Veja só. Multiplicação de fração. Eu tenho aqui, ó, 2 quintos, que multiplica 3 sextos. Multiplicação de fração não tem para onde ir, turma. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 6, 30. Aí aqui dificilmente vai ser 36 sobre 30 avos na sua resposta. Ó, aí você sempre tem que simplificar. Perceba que depois que a gente viu simplificação, a gente utilizou direto. Ó. 6 e 30 dá para dividir por 6. Então veja só, o que é que vai dar aqui? Ó? 6 dividido por 6 dá 1. 30 dividido por 6 dá 5. Então a resposta dessa multiplicação é 1/5. Tranquilo? Só que essa simplificação, turma, a gente poderia ter feito antes. Vou fazer outro exemplo aqui, ó. 4 sobre 7, que multiplica, ó, 14 sobre 2 vezes 3 quintos. Veja só como é que a gente faz essa simplificação. Quando eu tiver um numerador que der para simplificar com o denominador, você simplifica. Por exemplo, ó, perceba que esse 4 está no numerador e o 2 está no denominador. 4 não dá para dividir por 2, né? Dá para dividir, ó. Então, 4 dividido por 2 dá 2.
Aí a resposta você vai colocar onde está o maior número. O maior número não está no numerador, então fica 2 em cima, certo? Aí, 14 dá para dividir por 7. Então, 14 dividido por 7 dá 2. O maior número está em cima, você deixa em cima. Então, aqui ficou agora, ó, 2 vezes 2, os numeradores foram embora, vezes 3 sobre 5. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Fica 12 quintos. Se a gente tivesse deixado para simplificar no final, ia dar um número muito grande. Ó. 4 vezes 14 vai dar um número grande, vezes 3 vai dar um maior ainda. Aí você ia ter que simplificar depois por 2 vezes 7, que dá 14, vezes 5, que dá um número grande. Então você ia ter uma certa dificuldade. Então, simplifique no meio do caminho, que é bem mais tranquilo. O que a gente poderia ter feito aqui, ó. O 6 e o 3 dá para simplificar, ó. 6 dividido por 3 dá 2. Aí veja que vai ficar 1 em cima. Quando é no numerador, tem que aparecer 1. No denominador não precisa. Ó, vai ficar 1 em cima sobre 2. Aí eu tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. O que foi que sobrou? 1 e 5. 1 e 5. Perceba que a gente poderia ter feito diretamente, tá ok? Multiplicação é bem tranquilo. Mais tranquilo ainda é a divisão. Por quê, professor? Porque quando a gente tem uma divisão, a gente transforma ela numa multiplicação. Veja só, eu tenho aqui, ó, 2 quintos dividido por 4 terços. Perceba que aqui, ó, o numerador é uma fração e o denominador é outra fração. Quando isso acontecer, turma, o que é que você vai fazer? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso é só trocar. O inverso de 4 sobre 3 é 3 sobre 4. E agora aqui você caiu na multiplicação. Só fazer, ó. Aí vamos simplificar, ó. 2 em cima, 4 embaixo, ó. Então aqui fica 2. Agora é só fazer, ó. Ficou 1 aqui, ó. 1 vezes 3 dá 3. 5 vezes 2 dá 10. Então a resposta dessa divisão aqui é 3 décimos. Fácil, né? Fácil de verdade. E se eu tenho assim, ó. 5 sobre 1 meio. Perceba que eu tenho uma divisão de frações aqui, ó. O número 5, ele sozinho é uma fração. E o número 1 sobre 2 é outra fração. Mesma ideia, ó. Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador aqui, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Agora ficou fácil, né? Ó. 5 vezes 2, 10. Vai ficar 10 dividido por 1. Quanto é que é 10 dividido por 1? Dá 1. Por isso que quando é 1 no denominador não precisa aparecer. Um outro exemplo aqui, ó. Se eu tenho... Vou fazer aqui nesse espaço aqui que é mais tranquilo. Ó. Se eu tenho aqui, ó, 3 meios dividido por 4. Divisão de fração. A fração aqui e tem outra fração aqui. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Que é o inverso de 4. Lembrando, ó, que embaixo de todo número sempre tem 1. Ele não precisa aparecer, como eu disse a vocês há pouco. O inverso de 4 é 1 sobre 4. Multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então aqui fica 8. Tranquilo? Bom, turma. Um pouquinho longa essa aula, mas é porque eu tentei trazer tudo sobre fração aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Fica de olho no meu canal, que daqui para o final de semana, o próximo vídeo sai sobre a aplicação de frações nas questões de concurso, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o like, é muito importante. Um abração, tamo junto e vamos para o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.